Boa noite. Como o Carlão já me apresentou, meu nome é Mariana, eu sou filha de Israel e eu vou falar um pouquinho sobre obsessão. Eu trouxe aqui uma imagenzinha para ilustrar, que seria uma espécie de fantasminha ali falando com uma pessoa, mas reforçando aqui que é uma imagem meramente ilustrativa, não é exatamente assim que acontece na prática. A obsessão, a gente tem a definição no livro dos médiuns por Allan Kardec, que é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Essa é a definição que ele traz para a gente. Mas se aprofundando nessa definição, a gente tem que a obsessão, ela não é uma influência assim, um domínio, né? Como diz a palavra ali, um domínio brando. Essa influência, ela tem uma intenção para se caracterizar como obsessão, ela tem uma influência negativa. Ela visa meio que convencer a pessoa a fazer o mal, a ter práticas prejudiciais a ela e ao próximo. E também não é uma influência que ocorre de forma ocasional, não é algo que aconteceu um dia, eu estava lá andando na rua e, por exemplo, estou dirigindo um carro, aí um espírito chega ali próximo de mim e ele me influencia a passar no sinal vermelho, que é uma regra de trânsito que não deveria estar sendo descumprida, né? Mas aí depois disso, o tempo passa, aquele espírito também não tem mais nenhum tipo de contato comigo, ele não me influencia de nenhuma forma. Aí isso também não caracteriza a obsessão, porque a obsessão ela precisa ser recorrente, ela precisa estar acontecendo de forma constante. Então, seriam esses os principais pilares para caracterizar a obsessão, que seria acontecer de forma frequente e ter intenções negativas, né, de prejudicar aquela pessoa. A obsessão ela é muito importante de ser estudada e conscientizada e ela oferece um risco principalmente à prática mediúnica, porque para aqueles que são médios e estão tendo essas comunicações com os espíritos, eles podem acabar sentindo essa influência de uma forma mais pesada, né? Por essa facilidade de se comunicar com o mundo espiritual. A gente sabe que grande parte não, né? Todo o conhecimento que a gente tem hoje da doutrina, ele é trazido pelos espíritos de luz, principalmente por meio dos médiuns. E os médiuns, eles que trazem para a gente as mensagens, as comunicações, os aprendizados. Então, se um médium ele está sobre um processo de obsessão, ele está sendo influenciado a trazer mensagens negativas que vão prejudicar aqueles que estão ouvindo as mensagens e que podem estar acreditando nelas de alguma forma, né? Então, pode ser muito prejudicial a essa prática, principalmente. Por isso, é muito importante que, para além das pessoas comuns, os médios também se conscientizem sobre como isso ocorre, para que isso não prejudique eles e nem a mensagem que eles estão trazendo. Vou falar um pouquinho sobre quais são os tipos de obsessão. Nos estudos de Allan Kardec, a gente reconhece 3 tipos de obsessão, cada um por grau de, diria assim, gravidade. Primeiramente, a gente tem a obsessão simples. A obsessão simples, como o próprio nome já diz, é uma obsessão mais simples, é mais uma perturbação ali. O médium ele sofre algum tipo de influência nas suas comunicações negativa, trazendo mensagens, mas geralmente ela é mais fácil de ser identificada, ela pode ser mais facilmente percebida, porque ela não é tão trabalhada, né? Ela é simples, como o próprio nome já diz. E ela é mais fácil também de ser combatida, né? Geralmente, se o médium ele se focar nos seus estudos, focar em elevar seus pensamentos, facilmente aquele espírito ele vai desistir ali daquela insistência, daquela influência negativa e vai embora. Vai deixar o médium em paz e viver na vida dele e ele não vai ter grandes prejuízos. Quando a gente chega na fascinação, aí a coisa começa a ficar um pouco mais complexa. Porque a fascinação, ela não é simplesmente uma influência básica, entendeu? Ela começa a ser mais trabalhada, ela começa a ter uma insistência maior. Primeiramente, quando os primeiros pensamentos podem ser negados, né? De alguma forma, o espírito, ele tá ali tentando influenciar você de alguma forma e você nega aquela influência, você pensa em outra coisa. Você diz, não, isso aqui não faz sentido. Mas no caso de fascinação, ele não vai mais tão... Tipo, ele não tá me escutando, então eu vou embora, não tem porque eu estar aqui perdendo meu tempo. Na fascinação já é uma coisa mais
mais grave, ele vai ter uma insistência maior, ele vai começar a ganhar espaço nos seus pensamentos aos poucos, por isso ela geralmente acaba ocupando um lugar mais fixo, porque ela acontece de forma gradativa e ela começa a se fixar na sua mente de forma que você começa a sentir uma influência mais profunda, de forma que você começa a ser convencido daquilo que o espírito está falando. Ele começa a insistir para que você acredite, para que você faça aquilo que ele está pedindo para você. Temos também a subjugação, que seria o grau mais grave, que seria no qual o espírito ele está tendo uma influência praticamente que total sobre você, afetando todas as suas decisões no seu dia a dia. Pode, inclusive, prejudicar o bem-estar físico e emocional da pessoa. Ela é muito difícil de ser combatida, porque basicamente a pessoa está ali, acho que dá para usar o termo escravizada pelo espírito. Ela está sendo convencida a fazer todas aquelas coisas que não são necessariamente da vontade dela. Só que a gente sabe, para quem já é espiritual há um tempo, que todas as nossas ações são nossa responsabilidade. Então pode surgir o questionamento: se eu estou sendo obrigada, estou sendo convencida, estou sendo manipulada por um espírito a fazer tudo aquilo, ele está tomando todas as minhas decisões, porque aquilo é responsabilidade minha. E eu gosto de fazer uma comparação que para mim fez muito sentido, que é uma comparação com um relacionamento tóxico. A gente tem aqui no nosso plano terreno, quando duas pessoas se unem de forma romântica ou não, às vezes uma pessoa ela acaba manipulando a outra a fazer coisas que não são da vontade dela. Às vezes por uma dependência emocional, por uma ligação afetiva que existe ali, a gente acaba cedendo a vontades que não são nossas, fazendo coisas que não estão de acordo com os nossos princípios por conta daquela pessoa. Mas no fim das contas, mesmo que ocorra uma manipulação, a decisão é nossa, a gente que escolhe estar naquela relação também, então a gente não pode simplesmente culpabilizar outra pessoa, a gente tem que entender que, querendo ou não, isso é permitido. Para a obsessão acontecer, inclusive é importante que a pessoa encarnada e o espírito desencarnado, eles estejam no mesmo grau evolutivo, eles estejam sintonizados na mesma frequência. Então, se você está sintonizando com um espírito que quer o mal para você, que quer que você faça coisas ruins, é porque de alguma forma você tem alguma tendência a fazer aquilo, que se você não tem nenhuma vontade de estar prejudicando outras pessoas, de fazer o mal ao outro e a você mesmo, ele não vai conseguir influenciar você de nenhuma forma. Você vai estar, diríamos que, imune à obsessão. Para além desses três tipos, eu vou citar aqui um tipo que seria um tipo especial, que seria a possessão. A possessão ela seria caracterizada pela dominação total do corpo. Os outros tipos de influência, a subjugação, fascinação, normalmente eles acontecem de forma externa ao corpo da vítima, da pessoa encarnada que está sofrendo o processo de obsessão. Mas na possessão vai acontecer de dentro do corpo da pessoa. O espírito ele vai lá e vai meio que tomar o corpo da pessoa emprestado. No Livro dos Médiuns, de 1861, a possessão ela foi dada como um evento que não existia, só existia a subjugação, porque, de acordo com os espíritos, não é possível dois perispíritos ocuparem o mesmo lugar ao mesmo tempo. E o nosso corpo ele já está sendo ocupado pelo nosso perispírito. Então não teria como isso acontecer, não faria sentido. Aí foi dito que a possessão ela é um grau de subjugação muito forte que acontecia de forma externa como todos os outros. Mas no livro A Gênese, de 1868, foi explicado melhor como isso funciona para que a possessão seja possível. Na possessão, o perispírito da gente, ele se retira do corpo para que outro espírito possa ocupar ele. Os dois espíritos não ocupam o corpo ao mesmo tempo, tendo ali uma incoerência material, porque o perispírito também é matéria e duas matérias não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. E aí, com isso, a gente usa muito a metáfora de que o nosso corpo ele é uma roupa que o perispírito ele meio que veste. E aí, igual a gente pode vestir uma roupa, a gente pode emprestar para um colega. E aí pode ocorrer esse empréstimo do nosso corpo para um espírito desencarnado se utilizar dele para fazer ali algum tipo de influência. E aí tem a pergunta, por que a possessão não é considerada simplesmente um grau mais grave de obsessão, né? Que a gente vê que a possessão
se você pega o corpo da pessoa emprestado, é uma coisa muito mais grave que uma influência externa, né? Você está tendo o controle total do corpo da pessoa. E aí isso ocorre por conta que a gente tem uma possessão que ela pode ocorrer para o bem e outra possessão que é caracterizada como obsessão. Ou seja, nem toda possessão ela é considerada obsessão. Algumas possessões são feitas de forma voluntária, de forma ok. Dentro da possessão do bem, a gente tem o consentimento da pessoa, primeiramente, ela empresta o corpo de livre e espontânea vontade. O espírito que está ocupando aquele corpo naquele momento são espíritos de graus mais elevados que têm intenções de trazer mensagens positivas, de trazer mensagens do bem, de poder ajudar as pessoas, né? E a possessão, ela, às vezes, é uma forma de causar mais impacto nas pessoas, entre outras coisas. Na possessão, inclusive, é possível você reconhecer trejeitos da pessoa, né? Como fala, gestos. Quando a gente conhece uma pessoa em vida, a gente sabe que cada pessoa tem um jeito específico de falar, de gesticular, de ter expressões faciais. E se um espírito que a gente conheceu em vida, ele desencarna, e em algum caso específico acontece dele pegar o corpo de alguém emprestado, a gente vai poder reconhecer essas características nele, reconhecer o jeito da pessoa de falar, as expressões faciais, porque realmente é ela ocupando aquele corpo. Na subjugação, por mais que a gente veja essa influência forte da pessoa, não é tão forte a ponto de você perceber esses detalhes da personalidade da pessoa mesmo. Na possessão, que é considerada obsessão, isso ocorre sem consentimento. São espíritos levianos com mais intenções de prejudicar aquela pessoa. Muitas vezes isso ocorre como tentativa de tirar a vida daquela pessoa que está encarnada. Então a possessão, ela é uma coisa realmente muito grave, de um grau muito elevado. E é muito importante a gente conhecer e saber como evitar esse tipo de coisa. Porque imagina uma pessoa pegar o seu corpo e fazer com ele o que ela bem entender, né? Para além desses tipos que eu já citei agora, a gente tem outro caso específico também, que seria o vampirismo. Eu trouxe novamente uma imagem aqui de um vampiro sugando o sangue da pessoa, mas vou reforçar que é uma imagem meramente ilustrativa. O vampirismo, ele geralmente gira em torno de vícios, como a gula, o álcool, o sexo e as drogas. Como meu pai estava falando mais cedo aqui no estudo dos médiuns, o espírito obsessor, ele é nada mais, nada menos que um amigo nosso. Ele se identifica com aquilo que a gente faz e ele acaba se aproximando da gente. Então, se a gente tem o hábito de beber frequentemente, a gente atrai espíritos que têm interesse em bebidas alcoólicas, em drogas e essas coisas. Lembrando que, geralmente, isso são casos mais extremos. Quando isso é feito de forma responsável, de forma consciente, um espírito não vai necessariamente sintonizar com você. Por exemplo, a gente sabe que comer é uma necessidade básica, né? Então, nenhum espírito vai sintonizar com você porque você está comendo, simplesmente. Ele vai sintonizar se você estiver comendo de forma excessiva, de forma irresponsável. E o sexo também. Sexo é uma prática natural do ser humano que a maioria das pessoas faz, mas se ele é feito de forma irresponsável, a gente atrai os maus espíritos. Para que o sexo ele não fique vulnerável a esse tipo de influência, é importante que ele seja feito com algum tipo de ligação afetiva com aquela pessoa, para que as duas pessoas estejam conectadas e isso gera uma proteção entre elas, uma energia positiva, não gera essa energia negativa que vai atrair espíritos vampirizadores que querem sugar as suas energias. No vampirismo, ocorre um processo em que se suga a vitalidade da pessoa encarnada. A gente tem que cada pessoa encarnada tem uma certa quantidade de vitalidade dentro de si, que é aquilo que nos mantém vivos. Quando a nossa vitalidade acaba, a gente morre. E o espírito ele vai se aproveitar da sua vitalidade, ele vai sugar os seus fluidos para trazer sensações terrenas para ele. Ele geralmente está muito apegado à matéria, ele ainda desencarnou e não conseguiu desapegar das sensações físicas e ele procura formas de conseguir aquilo novamente, de tentar obter aquelas sensações. Se ele bebia quando ele era uma pessoa encarnada, agora que ele desencarnou, ele não perdeu a vontade de beber. Então ele vai procurar você para sentir aquela sensação do álcool, para sentir aquela sensação das drogas, do sexo, para que ele possa continuar praticando aquilo que ele praticava em vida, porque ele não conseguiu desapegar de todos esses processos.
É importante ressaltar que a possessão, não, confundi. A vampirização, o vampirismo, ele pode ser classificado tanto como obsessão simples, como subjugação ou como fascinação, a depender do grau em que aquilo esteja ocorrendo. E agora eu vou falar um pouquinho das causas que originam a obsessão, né? O que motiva o espírito a ir atrás de uma pessoa para obsediar ela. Muitas vezes acontece realmente por atentado direto. A pessoa, por algum motivo, ela não gosta de você. Às vezes tem influência de causas passadas, de vidas anteriores, que você prejudicou a pessoa de alguma forma. Como, por exemplo, você tinha um relacionamento com a pessoa e você traiu ela. Aí, hoje em dia, ela guarda um rancor muito forte de você e ela vai fazer essa obsessão com você para lhe prejudicar, porque ela ainda não conseguiu perdoar você, não conseguiu seguir em frente. Então, ela tem esse instinto de querer lhe prejudicar, de querer se vingar de você. Às vezes ela pode ter inveja de você por alguma coisa que você conquistou e que ela não conseguiu conquistar. Pode ser uma causa contrária. Por exemplo, a gente sabe que dentro do nosso plano aqui terreno existem muitos posicionamentos, muitas causas que pessoas específicas defendem. Cada pessoa defende uma causa e muitas pessoas discordam, muitas pessoas concordam. E aí, às vezes, quando um espírito ele desencarna, ele pode ser contra aquela causa que você está defendendo. Isso, para ele, pode ser motivo suficiente para ele ir atrás de você e fazer um caso de obsessão. Eu vi nas minhas pesquisas que, inclusive, até por conta de um preconceito étnico, isso pode acontecer. Para a gente ver como é preciso algo simples para a pessoa desgostar de você por algum motivo e ir lá e fazer algum tipo de mal a você, às vezes por partido político ou qualquer outra coisa, por um preconceito que aquele espírito ainda não superou. Ele ainda é um espírito muito leviano, ele não tem conhecimento e ele quer por algum motivo lhe prejudicar porque ele não gosta de você. Alguns eles têm prazer em fazer o mal. Eu usei esse termo, mas não é literalmente prazer em fazer o mal, porque sabe que cada mal ele tem algum tipo de intenção por trás. O prazer em fazer o mal do espírito que está cometendo aquele ato de obsessão, geralmente é porque ele está em algum tipo de sofrimento e ele quer causar aquele sofrimento aos outros, entendeu? Eu não estou bem, então eu quero que as outras pessoas também não estejam bem para que eu possa me sentir melhor comigo mesmo. É a forma que ele encontra de se sentir melhor, mas a gente sabe que na prática não funciona, ele não vai se sentir melhor com aquilo, ele vai só se prejudicar e prejudicar a pessoa que está desencarnada, a pessoa que está encarnada. Temos também a viciação, que como eu expliquei no caso do vampirismo, que seria a suga da vitalidade para conseguir aquelas sensações físicas da matéria. Tem a pseudonecessidade, que a pseudonecessidade ela seria quando o espírito desencarnado, por algum motivo, ele acha que ele precisa, essa é mais específica do vampirismo, ele acha que ele precisa daquela vitalidade, entendeu? Como nos vícios a pessoa ainda está muito apegada na matéria, na pseudocinese também acontece isso. Mas não está relacionada a nenhum vício específico, ela não quer nenhuma sensação específica, álcool, drogas, ela só está muito apegada à matéria e ela sente a necessidade de sentir sensações físicas. Então ela vai atrás dessa vitalidade de vampirizar alguém e por algum motivo ela acha que também que aquilo tá ok, entendeu? Eu tenho essa necessidade de ter essas sensações físicas, você tem vitalidade, então você empresta um pouquinho para mim e tá tudo bem. Só que na prática não tá tudo bem, isso pode ser muito prejudicial para a pessoa que está sendo vampirizada. E temos também as obsessões que ocorrem de forma inconsciente. Muitas vezes acontece de espíritos desencarnados e pessoas desencarnadas terem algum tipo de laço afetivo passado, algum tipo de vivência juntos, e aí aquele espírito começa a andar junto com você por conta daquelas vivências, mas meio que sem querer ele acaba começando a vampirizar você, a lhe obsediar. Muitas vezes ocorre aqui, mesmo dentro do plano físico, da gente acabar fazendo mal a uma pessoa que a gente gosta de maneira inconsciente, sem a gente perceber. Da mesma forma pode acontecer com o espírito desencarnado. Ele está ali com você, ele não tem nenhum necessariamente intenção de lhe prejudicar, mas ele ainda não está num grau evolutivo de entendimento
do que pode prejudicar você. Então, ele acaba fazendo aquilo meio que sem querer, e isso gera prejuízo para você e para ele próprio. E aí eu acho importante reforçar aqui nas causas da obsessão, porque a gente vê que é algo, às vezes, muito simples. Às vezes não tem nenhum motivo muito complexo, não precisa você ter assassinado uma pessoa na vida passada para o espírito obsessor querer prejudicar você. Ou seja, todos nós estamos vulneráveis a um caso de obsessão, e por isso é muito importante que a gente se conscientize sobre isso, para que não fiquemos vulneráveis, para que a gente não baixe as nossas vibrações e acabe sintonizando com um espírito que quer prejudicar a gente. Como eu posso me livrar e prevenir uma obsessão? Se a obsessão é algo tão ruim, como é que eu posso evitar que isso aconteça comigo? Como eu vou me prevenir, me blindar e me proteger de algo desse grau? É importante reforçar que não existe uma fórmula mágica, não existe uma coisa específica que você vai fazer e magicamente você vai se livrar da obsessão e magicamente você não vai estar mais vulnerável. Tudo é um processo, tudo são práticas, tudo precisa de um estudo específico de caso a caso, entender o que é que está motivando aquela pessoa em específico, qual os problemas, assim, as dificuldades ainda do espírito encarnado para poder evoluir do espírito desencarnado, para poder compreender, para que eles possam se livrar daquele caso. Mas eu vou trazer aqui algumas coisas que são gerais, que todo mundo pode fazer, que vai ajudar você a não sofrer essa obsessão. A gente tem não se deixar levar pelo espírito, porque o espírito ele está ali querendo influenciar você, né? Ele quer que você faça alguma coisa específica para que ele se sinta melhor com ele mesmo. Então, se você não faz o que ele está pedindo, uma hora ou outra ele vai dizer por que eu estou aqui, né? Eu estou insistindo nessa pessoa e ela não faz o que eu quero de jeito nenhum. Ele vai perder a paciência e vai acabar indo embora. Só que a gente sabe que no sopro da eternidade, 10 anos é pouquíssima coisa. E uma pessoa está sofrendo um processo de obsessão por 10 anos, para ela vai ser um grande sofrimento, que para a gente que está encarnado 10 anos, pode acabar sendo muito. Então, a gente entende que uma hora ele perde a paciência, mas nem todos os espíritos vão perder a paciência com facilidade. A paciência de alguns espíritos é muito longa e eles podem ser muito insistentes. Então, é importante também que a gente peça a ajuda dos espíritos de luz, que a gente faça orações, que a gente busque esse apoio na espiritualidade, que estão ali justamente para ajudar a gente e proteger a gente desses espíritos levianos e ajudar no nosso processo de evolução e no processo de evolução do espírito obsessor. A gente tem o tratamento médico e magnético, que, como eu falei, quando a obsessão ela já chega num caso de subjugação, isso pode chegar a gerar danos físicos para você, te trazer doenças. Então, também é importante que você, se você tiver num caso de obsessão muito grave, você procure um médico para tratar as suas doenças físicas. E também fazer um tratamento magnético, um tratamento de energias positivas, para que você possa tanto afastar o espírito obsessor, que é a causa das suas mazelas físicas, tanto para que você possa tratar as suas mazelas físicas, que a gente não pode descartar também o que acontece no plano físico, que a gente sabe que o corpo ele tem toda uma forma de operar. Então, se o espírito está prejudicando o seu corpo, querendo ou não, uma das formas de resolver isso também é de forma material. A gente tem também, que é muito importante, procurar a ajuda de terceiros, né? Porque quando você está num caso, por exemplo, de subjugação, a pessoa dificilmente vai ter simplesmente força de vontade para conseguir sair e afastar aquele espírito, porque ela está muito envolvida naquela relação ali, ela está muito presa àquilo e ela não tem forças para afastar aquele espírito. Então é importante a gente procurar a ajuda de pessoas externas que vão ajudar a gente a ter força de vontade, vão orar pela gente, colocar energias positivas para afastar aquele espírito que está tentando fazer o mal. A gente tem o aperfeiçoamento moral e a elevação dos pensamentos, que são o básico, né? A gente sabe que se a gente focar em fazer coisas boas, focar na nossa evolução, priorizar os pensamentos positivos, a gente não vai fazer essa sintonização com o espírito que quer fazer o mal, porque a gente não está no mesmo nível que ele, a gente não está com as mesmas intenções, a gente não está com os mesmos quereres. Então, o importante, principalmente para todo mundo, a forma básica da gente se prevenir da obsessão é a gente procurar o nosso aperfeiçoamento.
Eu trouxe aqui algumas das minhas fontes. Eu queria reforçar aqui uma delas, que é esse livro aqui, Nos Bastidores da Obsessão, de Divaldo Franco, que foi psicografado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Ele traz, primeiramente, uma explicação sobre a obsessão, sobre como isso ocorre, e depois ele conta um caso de uma família que estava sofrendo esse processo de obsessão, e ele conta não só o que acontecia fisicamente com aquelas pessoas, mas também o passado deles, quais eram as motivações. Ele faz todo um raio-x desse processo de obsessão. Então, se alguém quiser se aprofundar no tema, conhecer melhor e ver na prática como funciona, eu queria indicar esse livro. E por hoje eu vou encerrar aqui.